confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior verá. Essa é a hora de adoração. Dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior verá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior verá. Essa é a hora de adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, vem, Deus está aqui, aleluia, tão certo como ar que eu respiro, tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como ar que eu respiro, tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo,
ser meu consolador. Vem Espírito, vem Espírito, inspira o meu viver com teu toque de poder. Vem agora libertar em mim, habitar, alívio e refúgio és para mim. Inspira o meu viver com teu toque de poder. Vem agora libertar em mim, habitar, alívio e refúgio és para mim. Vem Espírito Santo, vem inundar meu ser. Vem Espírito de amor, vem ser o meu consolador. Vem Espírito, vem Espírito, inspira o meu viver com teu toque de poder. Vem agora libertar em mim, habitar, alívio e refúgio és para mim. Inspira o meu viver com teu toque de poder. Vem agora libertar em mim, habitar, alívio e refúgio és para mim. Vem Espírito Santo, vem inundar meu ser. Vem Espírito de amor, vem ser meu consolador. Vem Espírito, vem Espírito, inspira o meu viver com teu toque de poder. Vem agora libertar em mim, habitar, alívio e refúgio és para mim. Inspira o meu viver com teu toque de poder. Vem agora libertar em mim, habitar, alívio e refúgio és para mim. Espírito Santo querido, nós precisamos da tua presença, Espírito Santo. Vem inundar o nosso ser, Espírito Santo. Vem ser o nosso consolador nesta noite. Nos encha com o seu amor e toque-nos com o teu poder e liberte-nos. Por favor, Espírito Santo, pedimos a ti, em nome de Jesus. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus.
se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Você pode dizer que você vai ficar firme com o Senhor até o final? Se a doença vier, se as lutas vierem, se o caminho estiver apertado, você continua firme com o Senhor? Aproveite esta canção para fazer uma reflexão na sua vida. É difícil andar pelo caminho apertado. É difícil andar confiando no Senhor todos os momentos da sua vida, nas lutas, nas enfermidades, com o filho nas drogas, na separação, no desemprego. Eu queria te convidar a fazer essa reflexão nesse momento. Senhor, só existe um caminho, só existe uma verdade, é o Senhor Jesus. Somente Ele pode dar a força necessária para você continuar seguindo esse caminho. Somente Ele é fiel para continuar te ajudando, te dando ânimo a cada dia para levantar da sua cama, para dando ar para você respirar, para colocar alegria no seu coração, para você continuar alegre em meio às lutas, em meio às dificuldades. Eu tenho provado desse Deus que me anima a cada manhã. Nós devemos dizer ao Senhor: Senhor, nós somos totalmente dependentes do Senhor 100%. Eu não consigo levantar da minha cama se não for o Senhor me animar, o Senhor me empurrar para a vida, para mim trabalhar, para mim assumir os meus compromissos, para me realizar os meus sonhos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, receba, Senhor, o clamor desse povo, que eu tenho certeza que agora está pedindo ao Senhor essa força para continuar o caminho, esse ânimo para levantar cada dia da sua cama, para ter alegria em meio a tanta luta, a tanta enfermidade que há, assola esse mundo. Em
nome de Jesus eu peço ao Senhor, ao nosso Pai querido, nosso Pai amado, que Ele dê a cada um neste momento força, renove as forças, renove o ânimo, renove a alegria em nome de Jesus. E é no Senhor que você deve depositar todos os seus sonhos, todas as suas esperanças, todos os seus desejos, realizações da sua vida. Deposite na mão do Senhor e ame Ele, porque Ele te amou primeiro, amém? Se Deus fizer, Ele deu, se não fizer, Ele deu, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele deu, se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não o adore pelo que Ele faz, o adore pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não o adore pelo que Ele faz, o adore pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Aleluia. 2 Samuel capítulo 15, versículo 1. 2 Samuel capítulo 15, versículo 1. É um texto, nós vamos ler até o versículo 13. Embora o texto é longo, eu preciso ler esse texto todo. Nós estamos num horário tranquilo ainda, dá tempo da gente ficar aqui bastante tempo. Acharam? Quem não trouxe a Bíblia está ali projetado, mas eu quero dizer para você que você precisa trazer a Bíblia. Ela faz parte da vida do crente. Podemos ler? Amém, irmãos? Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão o chamava e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel, e Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz desta terra? Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim e eu lhe faria justiça. Sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava-o e beijava-o. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhe fizesse justiça. Assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Ao final de 4 anos, Absalão disse ao rei: deixa-me ir a Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Quando o teu servo estava em Gesur, na Síria, fez este voto: se o Senhor me permitir voltar a Jerusalém, prestarei culto a ele em Hebrom. Vá em paz, disse o rei, e ele foi para Hebrom.
Absalão enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo: assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom. Absalão levou 200 homens de Jerusalém, e eles tinham sido convidados e nada sabiam ou suspeitavam do que estava acontecendo. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar da cidade de Gilo Aitofel, que era de Gilo, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Então o mensageiro chegou e disse a Davi: os israelitas estão com Absalão. Querido Deus, nós lemos a Tua palavra e reconhecemos, ó Deus, que somos mendigos da Sua graça. Não há em mim, ó Deus, capacidade alguma. De mim mesmo não posso oferecer absolutamente nada. Mas eu peço a Ti, ó Espírito Santo, que o Senhor use, Senhor Deus, a minha boca para falar aos corações, que peço que o Senhor os prepare, Senhor Deus. Prepare os ouvidos para que ouçam, prepare os corações para que creiam, Senhor Deus. E que assim a Sua palavra fique cravada em nossas almas e possamos então praticá-la com liberdade. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, irmãos, eu estava lendo esse texto, e esse é um texto que eu já preguei algumas vezes, e a Bíblia é enfática ao dizer que nos últimos tempos haveriam falsos pregadores, falsos ensinamentos, falsas doutrinas, e que as pessoas dariam ouvidos a estas coisas e desprezariam a verdade. Mas falar disso ou daquilo, isso é uma coisa que nós falamos sempre aqui na igreja, para tomar cuidado com as heresias, para tomar cuidado com as falsas pregações, para tomar cuidado com os falsos pregadores, essas loucuras que nós temos visto hoje aí pela mídia, pela internet. Nós vemos coisas que assustam. Nós que temos o intuito e temos tentado caminhar à luz da Bíblia, pregando a palavra como ela deve ser, nos assustamos. Mas quando nós olhamos para a realidade, a Bíblia está dizendo para nós que seria assim, então não que nós nos conformamos, mas então nós ficamos mais alertas. Quando eu comecei a pensar nessa palavra e comecei a observar os textos bíblicos, e ver que isso não é uma novidade. Às vezes a gente vê umas aberrações aí, a gente fala: nossa, que imaginação, né? Mas nós, voltando os nossos olhos para o começo da palavra, lá no 1º século, no 2º século, no 3º século, já existiam pregadores dessas mentiras. Já existiam aqueles que estavam com todas as suas forças tentando angariar almas em meio à cristandade. E eu selecionei apenas alguns, eu não vou ficar explicando cada um deles, apenas vou passar rapidamente. Mas, por exemplo, o gnosticismo está presente hoje, e há igrejas tão cristãs e tão gnósticas que assustam. O gnosticismo dizia que a matéria era má, logo, esse Jesus aí está por fora. Havia uma outra seita chamada ebionismo. Você já ouviu falar disso? Ebionismo. Pregava pobreza e não aceitava o Cristo de Deus, além de ensinar que Jesus era filho de José e Maria e que cumprira a lei dando exemplo, para que todos também a cumprissem. Olha que coisa sutil. Eles ensinavam que Jesus era filho de José e Maria. Tá, nós entendemos que sim, mas não do Joseco, carnalmente dizendo, mas do Espírito Santo. E eles ensinavam que Jesus cumpriu a lei, por isso nós temos que cumprir a lei também, desqualificando a obra de Cristo, quando Cristo cumpriu toda a lei e nos pôs num tempo de graça. Havia um outro chamado docetismo. Os docetistas defendiam que o corpo de Jesus Cristo era uma ilusão. Olha que interessante, logo se era uma ilusão, a sua crucificação teria sido apenas aparente. Pensavam igual os gnósticos, afirmando também que a matéria era má, e se a matéria era má, logo o corpo de Cristo era uma ilusão. Havia os monarquianismo, defendiam que havia apenas um Deus que se manifestava em diferentes maneiras, logo eram contrários à Trindade.
e a divindade de Cristo. Percebam a sutileza de cada uma dessas seitas. Eles não batiam de frente, eles ensinavam coisas muito parecidas com a Bíblia, mas disfarçavam, maquiavam a sua mensagem, e muitos eram enredados nessa mensagem. Havia um arianismo, dizia Ario que Jesus podia ser chamado de Deus, mas ele não era Deus. Hoje nós temos aí livremente, batendo de porta em porta, um povo que é seguidor de Ario, que são os testemunhos de Jeová. Dizem de Jesus, mas não creem em Jesus como Deus. E ainda teriam outras, teria o nicolaísmo, o maniqueísmo, o donatismo, o pelagianismo. Então tem um monte de seitas que eram daquele tempo, que existem até hoje, e existem igrejas que ainda têm o intuito de enganar as pessoas pregando mentiras, mas tão disfarçadas de cristianismo, que as pessoas são levadas a crer nessas mentiras. E eu tenho visto recentemente algumas pessoas dizendo-se profetas, liberando umas revelações malucas, levando pessoas a ter falsos pensamentos, levando pessoas a ficarem preocupadas com tais revelações. Um dia desses ainda conversava com uma irmãzinha, e ela falando de uma senhora que está na cidade aí, entre aspas, uma serva de Deus, que tem ido nas casas dos irmãos e dando umas profetadas, profetizando, levando muitas pessoas a ficarem preocupadas. Meus amados irmãos, leiam a Bíblia. A nossa revelação chama-se Bíblia. Eu não estou desqualificando o dom da profecia. Eu não estou dizendo que não existem profetas de Deus. Eu estou dizendo, cuidado com aquilo que tem entrado na sua casa, dizendo-se ser de Deus, e levando palavras que numa mera comparação com a Bíblia não tem valor. Não deixem que palavras vazias, que têm uma aparência de serem de Deus, entrem na sua casa e façam confusão na sua casa. A Bíblia é clara quando diz que Deus não é Deus de confusão. Nós não servimos a um Deus de confusão. E ainda hoje eu tenho visto algumas pessoas buscando igrejas supostamente que propõem um avivamento. Meus queridos, por que nós temos que procurar em outros lugares, se Deus tem dado a palavra dele traz avivamento? Você sabe o que é avivamento? Avivamento é você olhar para a história dos morávios, que oraram 100 anos ininterruptamente. Isso é avivamento. Avivamento são os jovens moravianos se venderem como escravos para levar a pregação do Evangelho aos escravos que estavam em outro país. Isso é avivamento. É esse tipo de avivamento que está em você? De querer tanto o poder de Deus, a palavra de Deus, a revelação de Deus, que você se propõe a ir lá num campo de refugiado, lá em Burkina Faso, e pregar a palavra, ainda que você pise numa mina e morra? É esse avivamento? Se for, glória a Deus. Podemos olhar para a vida de Spurgeon, de Moody, de Wesley, que entenderam que o avivamento era pelo Espírito Santo e se entregaram 100% à obra. Isso é avivamento. Avivamento a partir de barulho não é avivamento. Se batemos numa lata de 20 litros vazia, ela vai fazer um barulhão, mas é só a lata vazia. Avivamento que não muda vidas não é avivamento. Será que no meio do barulho, da confusão, irmãos, me entendam, por favor, eu não sou contra a ação do Espírito Santo, pelo contrário. Ontem nós tivemos um culto de jovens abençoadíssimos aqui, e tinham 4 ou 5 meninos sentados aqui na primeira fila, que veio não sei de qual igreja, e estavam no maior reteté, eu estava vibrando com eles. E quando eles chegaram, eu dei uma olhada, o cabelinho de um cheio de tatuagem, de desenho no cabelo, assim, todo esquisitinho. Eu falei, vixe. Quando começou o culto e o louvor, foi o maior reteté. Sabe por quê? Buscando o Senhor. Eu não sou contra a ação do Espírito Santo.
Aliás, eu quero que o Espírito Santo derrube a todo mundo da cadeira, que ele faça conforme a vontade dele. Mas avivamento não é fogo de palha. Avivamento que não muda a vida não é avivamento. Avivamento que não leva a pessoa a estudar a Bíblia não é avivamento. Eu quero ver jovens avivados nessa igreja, de tão cheios do Espírito Santo, serem os primeiros a estarem aqui no domingo na escola bíblica. Aí eu vou falar que o avivamento começou. Porque avivamento que não tem estudo da palavra, ela está vazia. Avivamento que não leva ao arrependimento não é avivamento. Eu tenho visto jovens, não aqui, não só aqui, mas em outras igrejas, lembrem-se disso, eu conheço igrejas do Brasil inteiro, eu trabalhei 20 anos com pastores. E avivamento que não muda vidas não é avivamento. Avivamento não é só barulho, é gente disposta a ganhar almas. Avivamento que não leva ao ministério de misericórdia não é avivamento. Avivamento é você vir aqui no terceiro sábado do mês e vir junto com o Claudinei e falar: vamos para a rua, evangeliza da madrugada. Nós estamos cheios do Espírito Santo e queremos avivar essa cidade levando o pão e a palavra aos mendigos. Isso é avivamento. Avivamento por si só já diz tudo, é ter a vida, e vida só existe em Cristo. Avivamento é a morte do eu para que apareça a vida de Cristo, é ter a vida de Cristo e praticar a sua palavra que é viva. Isso é avivamento. Isso é viver a palavra de Deus. O avivamento na igreja brasileira só vai acontecer quando as pessoas se voltarem para a palavra de Deus. Avivamento é cair de cara na Bíblia, é ler a Bíblia, é estudar a Bíblia, é meditar num único versículo o dia inteiro até que você tenha entendimento dele. Isso é avivamento. Avivamento é você praticar esse versículo. Isso é avivamento. Quer ser cheio do Espírito Santo? Então diga ao Espírito Santo: revele a sua palavra para mim e faz um fogo queimar dentro do meu peito. Isso é avivamento. Judas, capítulo 1, versículo 4 diz: pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles dizem a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Cuidado com aqueles que trazem palavras bonitas. Cuidado com fogo estranho. Leia a palavra e você não vai ser enganado. Mas falando dessa história de Absalão, que nós lemos o texto diz que Absalão, ele roubava, ele furtava, ele enredava o coração das pessoas que vinham até ele. Como andam os nossos muros? Como está a nossa cerca espiritual? Como nós estamos nos protegendo contra esses ladrões que agem nas regiões espirituais? Será que as nossas defesas estão bem posicionadas? Será que a nossa cerca elétrica está em dia? Será que a leitura da palavra está sendo suficiente? Será que o joelho no chão tem sido suficiente? Será que eu tenho me fortalecido no poder do Espírito Santo para me resistir a esses ladrões? Nós poderíamos fazer uma lista de ladrões. Olha só, vou começar com uma que não existe muito: político corrupto, ladrão de carro, ladrão de banco, de bicicleta, de galinha, de amigos, de namorado, de namorada. Quantos ladrões nós vivemos todos os dias com eles? Mas há ladrões que agem nas regiões espirituais, os quais nós não vemos. E se nós não vemos, então nós devemos estar em espírito.
Porque a nossa vida física aqui é resultado das regiões espirituais. Os meus atos aqui refletem nas regiões espirituais. Às vezes eu não recebo o que eu tanto quero, porque nas regiões espirituais eu estou em fracasso. De tempos em tempos aparecem os tais ladrões de coração, gente boa, bem vestida, trajando, e eu lembrei de um pastor, mas não vou falar o nome, gente boa, bem vestida, ou trajando farrapos, dando uma de coitadinhos, gente culta, de boa retórica, gente que se diz possuir o dom da revelação, e para cada pessoa eles têm pronto um arquivo deles com todo tipo de revelação. Eles têm uma imaginação incrível. Como conseguem ter uma mensagem, uma revelação, uma profetada para cada pessoa que vem até eles. E a Bíblia diz que Absalão era um homem formoso e astuto. Em 2 Samuel 14, 25, vai falar que ele era um homem em que todos admiravam a sua beleza. Diz que da planta dos pés ao alto da cabeça, não existia homem mais admirável pela sua beleza em todo Israel. Então percebam que esse Absalão não era um Zé Ninguém. Ele era alguém que se postava e as pessoas olhavam para ele e viam nele um recurso, viam nele uma esperança. Mas diz que ele era, além de belo, ele era astuto. E nos dias de hoje nós temos visto muitos homens e mulheres com a mesma descrição. Formosos, eloquentes, astutos, que falam com palavras persuasivas e que se aproveitam da fragilidade e da falta de conhecimento das pessoas e enganam essas pessoas. E como diz o texto que lemos, roubam seu coração. E roubar o coração significa que essa pessoa ficou entregue ao que lhe foi dito. Sabe por que as pessoas são roubadas em seus corações? Porque elas estão esperando. As pessoas estão tão sedentas, tão desejosas de receberem algo, que facilmente elas caem no engano, que facilmente elas são enredadas, são aprisionadas. Que uma boa palavra, que uma boa retórica, que um bom discurso, que uma boa apresentação, que um terno bonito, enganam essas pessoas e roubam essas pessoas, prendem seus corações. E porque as pessoas dão ouvido a tantas promessas que ouvem, Absalão se aproveitou dessas fragilidades. Naquela época, talvez pela urgência em resolver suas causas, observe o texto que nós lemos, as pessoas vinham e chegavam lá e Absalão falava: se tivesse alguém que pudesse resolver, se eu fosse juiz dessa terra. E as pessoas criam nesse homem, olhavam para ele e viam nele uma esperança, talvez pela urgência, talvez para ser ouvido sem passar pela burocracia, o jeitinho brasileiro, queimar uma etapa, pegar um atalho. Irmãos, sinceramente, nós cristãos fazemos isso. Às vezes nós não ficamos no devido lugar que nós devíamos estar, esperando o nosso tempo. Nós às vezes também caímos nessa cilada e nos aproveitamos de alguém mais influente para furar a fila. Às vezes nós também caímos em ciladas. Talvez Absalão se aproveitasse da ingenuidade e a falta de conhecimento. Um povo ingênuo, um povo sem conhecimento. Talvez pelas promessas de igualdade social. Queridos, todo ano de política é assim. Nós acreditamos no candidato A ou B, acreditamos que vai haver uma igualdade social e votamos, depositamos nossa confiança e somos enganados. Todo ano é assim. Talvez Absalão se aproveitou da simplicidade do povo. E a palavra de Deus diz para nós que nós temos que ser simples como a pomba, mas nós temos que ser prudentes como a serpente. Por isso, leia a palavra, anote o que eu estou pregando, anote o que qualquer irmão ou irmã que subir aqui e pregar.
confira esta palavra. E se você viu ali dúvida, não se envergonhe de vir e falar: irmão, pastor, irmã, pastor, eu anotei um negócio aqui, mas eu não entendi. Lá no seu grupo familiar, insista nessa mensagem, cobre isso do seu apacentador. Ninguém que sobe aqui está isento de errar. Então confira, seja bereano. Oséias 4,6 fala que o povo é destruído porque falta conhecimento. Mas lá fala que falta conhecimento porque a culpa é do sacerdote. É dos sacerdotes que não pregam a palavra, que não ensinam a verdade. Meus irmãos, eu não quero ser aqui aquele que não ensina a verdade. E eu não quero que você erre por não ter o conhecimento da verdade. A igreja oferece para você todos os domingos escola bíblica. Eu ainda vou, num desses domingos, pedir para alguém que frequenta vir aqui testemunhar. Não é por falta de ensinamento que você vai errar. A igreja promove grupos familiares onde você pode inquirir do seu apacentador, onde você pode discutir a palavra. Não seja enganado porque lhe falta conhecimento. Se há uma coisa que nós prezamos nessa igreja, é a mensagem bíblica, é Cristo no centro de todas as coisas. Então não perca a oportunidade. Colossenses 2,8 diz assim: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Nós temos visto dentro das igrejas, de algumas igrejas, uma espécie de pregadores que sutilmente estão infiltrando doutrinas e ensinamentos que não condizem com a Bíblia, mas que são muito convincentes e até parecem corretos. Muitos cristãos têm deixado seus corações serem roubados por essas doutrinas que têm semelhança de ser, mas não são do Deus da Bíblia. Usam princípios que a Bíblia não ensina. Fazem com que as pessoas depositem sua fé em coisas, em atos, em objetos. E eu não quero ficar aqui criticando o pastor A ou B ou igreja A ou C, mas é meu dever como pastor nesta igreja dizer a você, alertar você. Eu vi essa semana uma ação de uma determinada igreja em que o pastor daquela igreja fabricou um poço de papelão, desenhou ele todo de tijolinho, e ele entrava dentro daquele poço e falava para as pessoas ofertarem, porque ele ia lá no fundo do poço buscar a sua bênção. E tem gente que acredita nisso. Sabe aonde está a sua bênção, meu irmão? A palavra do Senhor diz que Deus depositou em Cristo Jesus todas as coisas, todas as bênçãos, tudo que nós precisamos está depositado em Cristo Jesus. É nele que a sua bênção está depositada, é nele que você vai achar a sua bênção. Ore ao Pai, ore ao Filho, peça a revelação do Espírito Santo. A sua bênção está nele. Aquilo que você precisa está nele. Talvez não aquilo que você quer, mas aquilo que Deus sabe que você precisa, está nele. Pregam direitos que não temos, ensinam a fazermos exigências de uma prosperidade que nunca nos foi prometida, incentivam um relacionamento utilitário com um Deus frágil que faz o que determinamos. Como se Deus fosse um gênio da lâmpada, que você esfrega, ele sai e você fala, faça assim, faça assado. Um Deus pequeno, um Deus limitado, um Deus que você usa quando precisa e descarta quando não precisa. Hoje cedo na aula de Romanos, nós falávamos isso, que nós não temos a noção na nossa mente tão pequena, da grandeza de um Deus todo-poderoso,
que criou o universo e conhece as estrelas pelo nome, e mesmo assim nos ama, conhece a cada um de nós, sabe das nossas necessidades, intercede por nós, vê cada um de nós, ama cada um de nós, e ainda assim nós queremos ir atrás de coisas. Não, Deus é Deus e nele não há sombra de variação. Deus não é contra a prosperidade ou riqueza, mas é contra o amor a elas. 1 Timóteo 6,10 fala: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Veja que Deus não está falando contra o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. E quem envereda por esse caminho de amar ao dinheiro, trará sobre si mesmo condenação. É necessário entender que a prosperidade se torna mundana quando os princípios divinos, quando ela se torna o alvo de nossas vidas. Olha aí quando o dinheiro não presta. Olha quando a riqueza não é boa, quando ela se torna mundana. E se ela se torna mundana, e o alvo da nossa vida é cuidar da nossa prosperidade, cuidar dos nossos bens, então ela não é bênção. Então ela não é o alvo das nossas vidas. É necessário seguirmos a Deus, orarmos a Deus, adorarmos a Deus e usarmos a prosperidade que Ele nos dá. Mas Deus é Deus, não a prosperidade. Não raras são as vezes que nós cristãos caímos no mesmo pensamento dos hindus, que aqueles que não são prósperos, eles não são abençoados, que pertencem a uma certa casta baixa. Às vezes nós olhamos para o irmãozinho menos favorecido, para aquele que não tem os recursos, para aquele que anda com a bicicletinha velhinha, aquele que vem na igreja com a sua roupinha batidinha, e nós falamos: nossa, esse irmão não prospera. Como se ter ou não ter fosse algum sinal de bênção. Ser próspero é bênção? É óbvio que é bênção. Mas aquele que não tem o quanto tudo que o outro tem, por que ele não é abençoado? A uns Deus deu riquezas, a outro não deu. Não cantamos agora há pouco? Se Deus der, louvado seja Deus. Se Ele não der, louvado seja Deus. Eu sempre falo, e já falei um monte de vezes no estudo, que um dia confrontaram a Madre Teresa de Calcutá, dizendo para ela: por que você não abandona esse povo aí, tudo podre, cheirando mal? Olha isso, não traz sucesso nenhum na sua vida. E ela disse: Deus não me deu um ministério de sucesso, Deus me deu um ministério de misericórdia. Então não deposite a sua fé em coisas. Se Deus te deu, use-as para o benefício do reino de Deus. Abençoe pessoas, como diz a palavra: sê tu uma bênção. Jesus nunca nos prometeu que seríamos ricos ou que viveríamos só em prazeres. Ele nos prometeu sim que estaria conosco até a consumação dos séculos. E ainda afirmou que para segui-lo seria necessário estarmos prontos a sofrer e a pagar um preço muito alto. É esse evangelho que nós precisamos entender, irmãos. Se Deus te chamou para o evangelho e te prosperar, louvado seja Deus. Mas se você não prosperar com os bens dessa terra, louve a Deus do mesmo jeito. Marcos 8,34 fala: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Cruz não é um objeto que carregamos no peito, pendurado de uma correntinha de ouro, mas é uma marca impressa em nosso coração. Olha a diferença. Não é o que você carrega externamente, mas é o que está impresso no seu coração. Se a cruz de Cristo se revelou para você, ela está gravada em seu coração.
Carregar a cruz no dia a dia é ato de amor ao próximo, praticando perdão, é sentar-se na última fila, é enfrentar corajosamente a morte para não negar a Cristo, é dar a outra face, é negar seu eu por amor ao seu próximo. Isso é impressão de cruz, isso é ter as marcas de Cristo, isso é ter a mente de Cristo. Se há autenticidade da cruz em você, pratique ela. Ser próspero é aprender a viver contente em qualquer situação. Efésios 4:10 diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia, irmãos. Não adianta nós falarmos, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece. Mas você precisa ver o contexto, porque Paulo está dizendo que ele passou fome, ele passou dificuldade e sabe também o que é passar os benefícios da fartura. Mas ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Concluindo esse pedaço, quero dizer que a prosperidade real e verdadeira deve passar primeiro pelo crivo da cruz. Se vamos a uma loja de livros hoje, é interessante, né? Nós vamos numa livraria, tem milhares de livros de autoajuda. História disso, história daquilo, métodos, vitória, como você pode vencer, como você pode prosperar. Mas tem pouquíssimos livros que falam da cruz. Pouquíssimos. Poderíamos continuar lendo ainda Timóteo 6, que fala assim: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça. Fugir do quê? Das falsas doutrinas, do amor ao dinheiro. Busque a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna. Você tem consciência do que a palavra está dizendo para você, meu irmão? Tome posse da vida eterna. Não deixe o diabo lançar sobre a sua mente dúvidas. Não aceite cobrança que já foi paga. Não aceite o cobrador batendo na sua porta e querendo receber a sua falta de salvação. Diga a ele: eu tenho posse da vida eterna em Cristo Jesus e sou lavado, remido e redimido pelo sangue do Cordeiro. É assim que o crente deve proceder. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Dia 1º de maio temos batismo. Vai ser a oportunidade de irmãos e irmãs que estão caminhando e ainda não foram batizados, de descerem as águas e terem uma experiência de confissão pública. Se você não passou pelo batismo, faça isso, venha conversar comigo. Tem dúvida? Venha conversar comigo. Guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e o único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita na luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele seja honra e poder para sempre. Amém. Guarde o mandamento, porque você será feliz. A cruz é a glória do cristão. O homem de si mesmo não pode suscitar a verdadeira felicidade. O homem foi criado para servir e glorificar a Deus. Por isso ele só será feliz quando glorificar aquele que o criou. O sonho da casa própria, o sonho do carro novo, o sonho daquela moto incrível, o sonho daquela calça jeans Calvin Klein,
que alguém falou hoje cedo na aula de Romanos. Quantos sonhos! Nenhuma dessas coisas vai suprir a sua necessidade. Nenhuma delas vai preencher o seu coração. Quando Deus te der aquilo que você quer, logo você vai sentir um sentimento de vazio. Se você não estiver com Cristo em seu coração, nada pode preencher esse vazio. Esse vazio tem um espaço, e esse espaço tem o tamanho é de Deus. O apóstolo Paulo aprendeu muito bem esta lição. Ele entendeu que o propósito para o qual fora criado, Gálatas 6 diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que somos ou que temos nos foi concedido a partir da cruz. Nada parte de mim mesmo. Nada eu consigo pelo meu esforço. Tudo é da graça, tudo foi conseguido pela obra da cruz. Dela Deus derrama graça, nela foi concluído o plano da salvação, nela Jesus disse: tudo foi consumado. Sabe, meus irmãos, outras religiões têm seus símbolos. Observem para você ver, toda religião tem o seu símbolo. Eu separei 3. O islamismo usa uma meia-lua, o judaísmo moderno usa uma estrela de Davi, o marxismo usa um martelo e a foice. Cada partido político tem o seu símbolo. Mas o símbolo do cristão é a cruz. Ainda que sua mensagem pareça loucura, mas é nela que encontramos a nossa vitória. Paulo disse aos Coríntios: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Entenda isso, irmão, você está sendo salvo. Entenda isso no passado, no presente e no futuro. Você foi salvo, você está sendo salvo e você será salvo. Aquele que te buscou, aquele que te transportou do reino das trevas para o reino da luz, te salvou, está te salvando e continuará te salvando. Esse é o Deus que nós servimos, forte, poderoso. Certa feita alguém perguntou para Moody: ô Moody, por que as outras religiões crescem tanto? Por que isso ou aquele ismo cresce tanto? Por que a religião dos cristãos é tão devagar? Por que as igrejas não enchem? Por que os bilhões não são alcançados? A resposta de Moody foi contundente. Moody falou: porque nas outras religiões não tem cruz. Não tem. Nas outras religiões eles podem continuar do jeito que estão, podem até mudar moralmente, mas continuam vivendo em pecado. Mas na nossa religião tem cruz, e ter cruz significa que eu tenho que negar a mim mesmo e tomar a minha cruz e seguir a Cristo. E tomar a minha cruz e seguir a Cristo dói. Passamos por sofrimento. Eu preciso abrir mão de algumas coisas, de alguns privilégios, de alguns prazeres. Por isso, servir a Cristo é diferente de servir aos outros, porque nos outros pode até ser moralmente correto, mas não salva. Só há salvação em Cristo, na sua cruz. Por isso as igrejas não enchem, porque poucos são os valentes que estão na igreja. Por que vocês estão na igreja? Porque vocês aceitaram o desafio de tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Porque há bancos vazios, porque nem todos aceitam esse desafio. Um pastor conhecido meu, eu digo sempre que ele é meu amigo, embora ele pouco me conheça, mas ele diz sempre que Jesus não veio salvar encrenca. Ele veio manifestar o seu amor a todos, mas não são todos que querem. Não são todos que estão dispostos a morrer. Não são todos que querem abdicar de uma vida do mundo e passar a ter uma vida em Cristo. Mas para nós que estamos em Cristo,
Nós só podemos nos gloriar na cruz de Cristo, porque nela está a nossa redenção. Jesus pagou o preço, está a nossa identidade. Quem somos? Cristãos, pequenos cristos, o povo da cruz, o povo da Bíblia, o povo do Evangelho, o povo que ama a Deus, o povo mais feliz da terra. Essa é a nossa identidade, está a nossa vocação. Quem nos chamou? É Cristo quem nos chamou. Está a nossa esperança. Quem esperamos? O Cristo que logo virá. E como diriam os arautos do rei, breve virão. Breve virá. Está a nossa força, quem nos sustenta. Está a nossa mensagem que pregamos. Cristo é a nossa mensagem. Um dia alguém disse assim, numa ilustração: e se eu chegar lá no céu e Deus falar assim, olha, você precisa voltar? É uma ilustração, por favor, me entendam. E então eu direi a Deus, me dê a Bíblia e o Espírito Santo, e eu terei uma mensagem nova todos os dias, por toda a eternidade. É esse Cristo que nós pregamos, é esta mensagem. Tenha o Espírito Santo e tenha a Bíblia, e todos os dias você terá uma mensagem nova, desde até que seja pela eternidade. Há uma visão da cruz, há duas visões da cruz. Se pudéssemos voltar aquela manhã lá no alto do Calvário, o que nós veríamos lá? Certamente veríamos a imagem mais terrível que nossos olhos poderiam ver. Uma cruz rude e terrível, e nela o Rei do Universo, o Criador absoluto, o centro de todas as coisas, a pedra de sustentação. Porém, naquela hora ele não era apenas um cordeiro sem pecado, naquela hora ele era apenas o cordeiro sem pecado, sendo imolado pelos nossos pecados e nos fazendo justos diante do Pai. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo nunca pecou, o Cordeiro imaculado. Mas lá naquela cruz, ele era o homem vencendo Satanás. Lá naquela cruz, ele era o homem recebendo o meu e o seu pecado. Lá naquela cruz, ele era o justo justificando a muitos. Lá naquela cruz, ele nos fez justificados, para que pudéssemos chegar diante de Abba e dizer: papai. Ele nos fez novamente filhos. Ele nos remiu, ele nos redimiu, ele nos justificou. E haveria ainda uma segunda visão. Ao olharmos aquela cruz em instantes, teríamos a visão mais esplendorosa e fantástica das nossas vidas. Veríamos uma cruz vazia. Ela não pode deter o rei. E eu quero lembrar você, irmão, que aquela cruz não deteve Jesus e que aquela cruz não matou Jesus. O que deteve Jesus naquela cruz foi o amor dele por mim e por você. O que matou Jesus foi o amor dele por mim e por você. Não foi a morte, porque Jesus venceu a morte. Também o túmulo não pôde detê-lo. Ele venceu a morte, e nisso nós devemos nos gloriar. Antes da cruz não tínhamos esperança. Nossa única certeza era a condenação eterna. Por isso não temos o direito de nos gloriar no sucesso pessoal, nas virtudes, nas realizações ou naquilo que consigamos ser ou ter. A glória do cristão deve estar apenas e tão somente na cruz de Cristo. Apenas e tão somente. Gálatas, como nós lemos, diz: longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Para que o mundo creia naquilo que somos e pregamos, precisamos ver as marcas de Cristo em nossa vida. Cristianismo sem cruz não é cristianismo. Cristianismo sem cruz é humanismo. Não há obra de Cristo sem que haja cruz. Qualquer pessoa que você levar a ter um consolo que não passe pela cruz, não conhecerá o consolo verdadeiro.
Só há consolo pela mensagem da cruz. A cruz deixa marcas profundas na vida daqueles que se aproximam. Só alguém que possui as marcas da cruz em sua vida poderá levar outros a encontrarem-se com a cruz. E se você não quer ser marcado pela cruz, então não se aproxime dela, porque a cruz é renúncia. O mundo está crucificado para mim, disse Paulo. Paulo abdicou de todo o conforto, do prazer dos seus sonhos, por amor a Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A cruz é morte, é a abdicação. Paulo não esperava buscar, não esperava reconhecimento, não esperava ser aplaudido. Devemos entender que nossa recompensa não está nesse mundo, nossa recompensa está no céu. A cruz é a mensagem do cristão, mas para nós que somos salvos é ainda o poder de Deus. Só a mensagem da cruz pode mudar vidas, restaurar famílias, mudar a sociedade. Isso só pode acontecer porque a cruz é o poder de Deus. Amados, o mundo está desesperadamente necessitado para ouvir a mensagem da cruz. E por isso, enquanto eu e você não pregamos a verdadeira mensagem, outros pregam um evangelho parecido, pregam uma mentira disfarçada, levando muitas pessoas a caminhos errados e até a perdição. Muitos são os ladrões de coração, muitos são os Absalões esparramados por aí, muitos são os belos e formosos, vestidos com roupas boas, falando bonito, usando carrões, parando nas esquinas dos colégios, usando plataformas, usando a influência da mídia, usando a televisão, o rádio, mas pregando um evangelho sem cruz, pregando um evangelho onde a pessoa não precisa morrer, pregando um evangelho onde não precisa abdicar. Entendam uma coisa, meus irmãos, vida de crente é vida de quem é feliz. Nós não servimos a um Deus carrancudo e fechado. Nós não servimos um Deus que está distante de nós. Nós não servimos a um Deus ao qual temos que marcar a hora para conversar. Deus está diuturnamente nos esperando. Seja em qual for o horário que você quiser conversar com Ele, Ele está amplamente aberto para te ouvir. É a esse Deus que nós servimos. É um Deus que nos faz felizes em meio à tribulação. É esse Deus que faz que nós tenhamos paz, que excede todo entendimento. É um Deus que nós servimos, que nós estamos passando pela dor, pela angústia, pelo sofrimento, pela doença, e mesmo assim temos paz. Paz que excede todo entendimento. E é esse Deus. E aquele que não está pronto para morrer pela cruz, não está pronto para viver por ela. E eu concluo a mensagem dizendo: a mensagem da cruz não é pessimista, é relevante, pois sem ela não seríamos salvos. A mensagem da cruz não é ultrapassada, é atual, pois é o poder de Deus para os que creem. A mensagem da cruz não é triunfalista, é realismo, pois devemos estar dispostos a morrer por ela. A mensagem da cruz não é vergonha, é vida eterna para aqueles que creem, é vida eterna para aqueles que por ela vivem. A mensagem da cruz é a coisa mais especial que existe. A mensagem da cruz é aquilo que deve estar em nosso coração. A mensagem da cruz é aquela que Deus fala: prega a palavra, insta, insista, em tempo, em fora de tempo, mas pregue esta palavra. É esta mensagem.
É por esta mensagem que gastamos e nos gastamos. É por essa mensagem. É por essa mensagem que você deve trilhar os caminhos da sua vida. Os depósitos da sua vida devem ser colocados baseados em Cristo, nesta mensagem. O cristão é o mensageiro da cruz, e a cruz é a mensagem do cristão. Deus não vai chamar o teu vizinho, Deus chamou você. E talvez Ele queira que você pregue essa palavra ao seu vizinho, para que ele também seja o mensageiro da cruz. Então pregue a palavra. Abra os seus ouvidos, esteja atento a esse Deus, esteja atento a uma palavra que é real e verdadeira, esteja a um Deus que não é Deus de confusão, esteja atento a um Deus que diz para você: aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Tire um tempo da sua vida, do seu dia, mesmo que seja 2 minutinhos, ache um lugarzinho para você, decore um versículo para você lembrar dele o dia todo, levante de manhã, leia um versículo e fale: Espírito Santo, me incomoda com esse versículo o dia todo, e usa a minha boca para pregar a alguém a mensagem desse versículo. Seja um vaso na mão de Deus, seja um instrumento na mão de Deus, seja um testemunho na mão de Deus, seja um crente fiel e verdadeiro. Amém, amados? Recebem essa mensagem? Glória a Deus, aleluia. Amém, louvado seja o Senhor. Antes de orar, para a gente terminar, ainda bem cedo, hoje faleceu o irmão João Ribeiro. Os irmãos mais antigos aí, que talvez lembrem dele, da Presbiteriana Renovada. O irmão João Ribeiro estava lá lutando há um tempo contra um câncer, e ele faleceu hoje, está sendo velado na IPB, aqui ao lado do Marquês. Quem o conhecer e quiser passar por lá, ele está sendo velado lá. Amém? O irmão João Ribeiro foi importante na minha vida, no tempo da minha conversão. Ele era o dirigente da Escola Bíblica Dominical. Foi com ele que eu aprendi a amar a Escola Bíblica Dominical. O irmão João Ribeiro foi colega meu de ensino bíblico nos tempos da ETM. O João Ribeiro foi meu aluno na integração, e é dele que eu sempre falava, que já tinha mais de 30 anos de caminhada com Deus, e um dia, numa aula de integração, por isso eu digo para você que se você está frequentando a igreja, e você não passou pela aula de integração ainda, eu vou estimular você com um testemunho do João Ribeiro. Um dia falando sobre um determinado assunto, e era sobre pai e filho. E eu li um texto, expliquei aquele texto, e eu olhei a ele, e ele estava com os olhos marejados, chorando, e ele falou para mim assim: eu nunca vi isso na Bíblia. Então há coisas que Deus pode falar com você também numa aula de integração. Ele já tinha seus 30 e tantos anos de palavra, e naquele dia Deus falou com ele, usando um servo qualquer numa aula de integração. Então se estimule, porque a palavra pode ser rema na sua vida, a palavra pode saltar aos teus olhos num instante, e isso marcar a sua vida por todo o tempo, por toda a eternidade. Amém? Vamos nos pôr de pé. Vamos fazer uma oração pela família do irmão João Ribeiro. Querido Senhor Deus, a vida do teu servo, ó Deus, nesse mundo terminou. Foi-nos exemplo em muitas coisas, houve tempos de vitória, houve tempos de derrota, mas ele passou, ó Deus, e ele cumpriu o propósito para o qual o Senhor havia chamado. E hoje nós oramos, ó Deus, intercedendo pela vida do Douglas, da Daiane, da Cida, intercedemos pela família, pelos irmãos dele, intercedemos ainda, ó Deus, pelo pai, clamamos a sua misericórdia sobre eles, ó Deus, que eles não vejam, ó Deus, nisso um tempo de tristeza, mas um tempo de entender que o Senhor buscou o teu servo, que o Senhor deu descanso ao teu servo, que eles, ó Deus, recebam de ti, ó Espírito Santo, o consolo necessário. Assim, soberano Deus, eterno, poderoso, nós rogamos sobre a família deles, sobre os amigos também que o amavam. Assim, Deus, nós
estamos terminando, ó Deus, não o culto, mas o tempo desta cerimônia. Que durante toda essa semana, Pai, nós tenhamos entendimento da palavra que o Senhor ministrou aqui hoje. Que tenhamos, ó Deus, a prudência, que tenhamos o entendimento, que tenhamos a revelação do Teu Espírito Santo, o discernimento, para não sermos enganados, ó Deus, pelos ladrões de coração. Que assim, ó Deus, como aqueles que chegavam até os portões do rei e eram enganados por Absalão, que os iludia, Senhor Deus, os beijando e os abraçando, que isso não aconteça conosco, Deus. Que a beleza ou a formosura ou a boa eloquência daqueles, ó Deus, que se apresentarem diante de nós com palavras, com promessas, com falsas profecias, que esses não venham nos enganar, ó Deus. Porque lembra a Tua palavra, ó Deus, que ela diz que, se possível, nós seríamos enganados, se possível. Mas, ó Deus, eu creio no Teu Espírito Santo e eu rogo o favor do Teu Espírito Santo sobre a igreja, para que eles tenham ouvidos abertos, olhos espirituais, que eles, ó Deus, sejam atentos à Tua palavra, que eles sejam aptos, ó Deus, a repudiar, a refutar, ó Deus, tudo aquilo que não diz respeito à Tua palavra e ao Teu Evangelho. Que tenha, ó Deus, cada um dos irmãos e irmãs uma semana abençoada. Aqueles, ó Deus, que precisam de porta de emprego, que tenham aberta. Aqueles que estão doentes, que sejam curados. Que haja a graça do Senhor sobre essa igreja, Pai. Que nós possamos caminhar firmemente, baseados, ó Deus, respaldados pela Tua palavra. Que sejamos todos nós instrumentos da Tua palavra, Deus, instrumentos da Sua graça nesse mundo cruel. Assim, que o Teu grande amor, ó Deus, que esse maravilhoso amor alcance os meus irmãos, que essa graça maravilhosa que é em Cristo Jesus, graça que nos salvou, graça que nos alcançou, que essa comunhão maravilhosa que há no Espírito Santo nos una cada vez mais, que nos faça caminhar cada vez mais juntos, unidos, prosseguirmos para o alvo que é Cristo. Isso tudo esteja sobre a Sua igreja, ó Pai, porque sei que o Senhor é um Deus feliz, o Senhor é um Deus das bênçãos, o Senhor é o Deus que faz de nós, ó Deus, pessoas melhores. Obrigado, Pai. Obrigado pela semana que começamos, por esta palavra que confronta a nossa vida, mas que é útil. Assim, em nome de Jesus, Deus, nós oramos. Amém. Amém.